Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Vamos falar um pouco sobre português? Bom, hoje eu vou falar sobre mais um gênero textual. Esse gênero de hoje é o conto. O conto, vocês vão perceber que é o gênero que nós mais vamos encontrar, ele é um gênero muito versátil. E eu vou falar dele rapidinho, porque em outros vídeos eu vou falando especificamente sobre alguns tipos de conto, ok? Então eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos depois da vinheta. Beleza? Estamos de volta para falar sobre o conto. O conto é um gênero narrativo ficcional em prosa. O que significa isso? Ele vai ser um texto que conta uma história, certo? Ou seja, gênero narrativo, que normalmente vai ser uma história inventada, ficcional, em prosa. Ou seja, ele é organizado em frases, parágrafos, ele não vai ser em versos, certo? Nós vamos perceber que o conto apresenta a estrutura clássica da narrativa. Aquela estrutura de termos narrador, personagens, ponto de vista, conflito que nós vimos lá no texto sobre tipologia textual. Certo? Ele repete aquela mesma estrutura, mas ele acaba tendo algumas peculiaridades no estilo narrativo dele. Porque quando a gente fala de conto, geralmente se associa diretamente à extensão. Aí se diz que conto é um texto curto, um texto narrativo curto. Nem sempre o conto vai ser curto. O mais importante do conto, com relação à estrutura dele, é que ele apresenta somente uma história, somente um conflito, que vai sendo desenvolvido ao longo da narrativa. Ou seja, ele não tem aqueles vários pedaços de narrativa, como é o caso do romance, como é o caso da novela. Ele conta uma história, normalmente ele vai ter muito poucos personagens, então ele vai contando a história do protagonista, ou do fato principal ali, sem que entrem outros núcleos narrativos na história, certo? O grande barato do conto é a versatilidade dele. O conto pode tratar de qualquer assunto, ele pode ter inúmeros formatos. Ele é um formato muito livre, e por isso ele se confunde muitas vezes com a crônica, com a novela, como eu já disse, certo? Então ele vai ser sempre, ele transita muito bem por vários formatos, por todos os assuntos possíveis, o que faz com que ele seja bastante usado pelos autores, por quem gosta de narrativas, e muito lido. Como eu já disse, o conto se subdivide em vários outros subgêneros, como, por exemplo, o conto de fadas, como o conto de terror, o conto de ficção científica, o conto policial e vários outros gêneros de conto, subgêneros, né, do gênero conto, certo? Bom, eu vou apresentar agora uma listinha de alguns contos para que vocês tenham acesso a esse gênero, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, do que eu digo quando eu falo sobre a questão de uma única história a ser desenvolvida. Perfeito? Qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta aqui embaixo, que eu respondo, ou gravo um vídeo extra sobre o assunto. Ok? Temos primeiro o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que é um conto de terror muito legal. Depois tem o Orla, que é um conto do Guy de Maupassant, de que eu gosto muito, que faz parte do gênero fantástico. E aí vem os brasileiros, O Espelho, do Machado de Assis, e Laços de Família, da Clarice Lispector, que são dois contos nacionais que valem muito a pena a leitura. Então, espero que tenha ficado claro o que é o gênero conto. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aqui, e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!